Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo veremos como realizar requisições HTTP de forma assíncrona usando promises. Então, primeiramente veremos a definição de promises e depois vamos ver ali a documentação do Angular para entendermos como que são feitas requisições HTTP usando o módulo HTTP Client. E na sequência veremos na aplicação Rollbank a utilização de promises para fazer requisições HTTP e por fim veremos a implementação no VS Code. Então, primeiramente vamos entender o que são promises. Então, entrando no site do MDN Web Docs, aqui tem uma definição de promises, que é um objeto usado para processamento assíncrono, sendo que um promise representa um valor que pode estar disponível agora, no futuro ou nunca. Tá? Então, basicamente, ele representa um proxy para um valor que não é necessariamente conhecido quando a promessa é criada. Então, esse valor será gerado no futuro quando um evento ocorrer. E uma promise ela pode estar em três estados: estado dependente, que é o estado inicial, que não foi realizado e nem rejeitado; o estado de realizado, que houve sucesso na operação, ou rejeitada, houve uma falha na operação. Esse realizada também é chamada de resolve. Okay? Então tem o rejected e resolved. Beleza? Aqui ao lado temos alguns métodos auxiliares para uso com o promise e todos eles suportam o TypeScript. Então esse objeto promise ele está disponível no JavaScript, ele é uma tecnologia do JavaScript e portanto dá para utilizar tranquilamente no TypeScript. O Angular ele não trabalha diretamente com promises e nem é sugerido o uso de promises com o Angular. Porém, como é uma estrutura comum e disponível já na linguagem, nós veremos a utilização de promises para fazer requisições assíncronas para o servidor, sendo que o Angular utiliza observables, que tem muito mais vantagens e é um pouco mais complexo do que promise. Mas nós também iremos ver como fazer requisições HTTP com observables, mas isto em próximos vídeos. Vamos para a documentação do Angular ver um pouco sobre as requisições HTTP para o back-end. Então, o Angular oferece a classe HTTP Client, que na verdade é um serviço do pacote Common HTTP. E mais abaixo temos as instruções de como carregar o módulo HTTP Client Module no App Module, ok? Temos a forma de injeção de dependência do Service HTTP Client para ter acesso, portanto, aos métodos GET, POST, PUT, tal como foi feito aqui. Temos um exemplo de uso do HTTP Client com o GET, que vai fazer uma solicitação para uma dada URL e aqui ele retorna um observable para ser notificado quando a resposta ser retornada para o cliente. Porém, o método GET oferece outros parâmetros ao invés de apenas a passagem da URL. É possível chamar a URL, passar parâmetros para essa URL, definir o tipo de retorno, que por padrão o tipo de retorno é JSON, e entre outras particularidades, ok? Mais abaixo na documentação tem ali exemplos de uso do POST, aonde a chamada é um pouco mais complexa do que do GET, aonde é passada ali a URL, o bar, né, ou seja, o objeto a ser encaminhado no post, e também algumas opções que basicamente refere-se ao tipo de dados que está sendo passado, se é texto, se é HTML, se é JSON. Então isso tem que ser expressado nesse objeto HTTP Options, beleza? E nesse caso aqui ele está usando pipe e pegando os erros via observable. Mas no nosso caso nós iremos utilizar o promise. Aqui temos um exemplo do delete também, com HTTP, onde ele é removido a partir de um ID. Temos o put e o pet. E mais abaixo, por fim, temos a passagem de parâmetros, ou os parâmetros de filtragem, numa requisição GET, ok? Então é passado ali os parâmetros num options, usando HTTP params, e este objeto é passado ali como segundo argumento do GET. Então esta é a forma de configuração dos parâmetros de filtragem numa requisição GET. Beleza? Então vamos para a aplicação Rollbank, ver aonde as requisições HTTP foram utilizadas com promises. Então aqui na aplicação Rollbank, as requisições HTTP foram realizadas com promises na seção de depósito. Então aqui na seção de depósito você pode tentar depositar um valor, tentar depositar o valor 2. Ele tentou depositar, mas apresentou um erro, tá? O valor precisa ser maior do que R$5.
tá? Se eu colocar R$6 aqui, ele vai tentar depositar, mas também não consegue, dizendo que o usuário não foi encontrado. E notem esse saldo aqui de R$55. Isso está acontecendo porque o JSON Server ainda não foi inicializado. Então ele está usando o saldo do usuário que está em cache. Lembrando que nessa aplicação é simulada a situação de um usuário autenticado por meio da persistência no local storage do usuário Thomas.Leite. Então é este dado que está sendo lido do local storage, uma vez que o JSON Server não está disponível nesse momento. Então vamos para o VS Code e inicializar o JSON Server. E a inicialização acontece via execução desse script, que ele vai monitorar o db.json e também o arquivo roots.json. Lembrando que no db.json, vamos abrir aqui, temos alguns usuários já cadastrados, temos o Tomás.Leite com o ID 10 e outros Tomás Leites aqui com IDs diferidos com um pós-fixo numeral, e também temos os seus IDs, esses IDs gerados automaticamente pelo JSON Server, ok? E mais abaixo temos transações, todas essas transações são do usuário 10, portanto são transações do Thomas Leite, que está com saldo de R$568, tá? Mas lá na aplicação aparece apenas 55 por conta do local storage. Então agora vamos executar o script no package.json, vamos copiar este comando e executar npm run e colar o nome do script. E em um segundo o JSON Server já está pronto para receber requisições na porta 3000, ok? Então vamos voltar para o Rollbank e colocar aqui um valor de R$6, tentar depositar R$6, e ele depositou com sucesso, alterando aqui o saldo para 61 e aqui 5,94. Mas aqui ainda ele está apresentando o saldo do usuário que consta no local storage. Dá um fn F12 para ver o que está acontecendo. Tá aqui o Thomas Leite com saldo de 61. Isto porque na implementação do componente Deposit Component, a busca pelo usuário no JSON Server ocorreu no ng onInit, tá? Então aqui foi usado um promise, o get by username desse service, buscando pela chave Thomas Leite, ou seja, no arquivo db.json. Quando retornado, o thisUser é setado com o valor que está no db.json. Mas como, em princípio, o JSON Server não estava inicializado, ele caiu nesse cache, e esse cache pegou e atribuiu, portanto, o valor que estava no local storage para o user, sendo que esse user é mapeado com o componente de depósito e o valor de balanço, o valor de saldo, é passado para o componente filho, que é aquele cartão amarelo que mostra o saldo do usuário, ok? Porém, este caso ele não é um problema, não é uma falha da aplicação, uma vez que sempre o servidor vai estar ativo antes do carregamento da aplicação, porque uma aplicação front-end sem o servidor não tem nenhum objetivo e nem seria carregada no navegador se o servidor estivesse offline. Então vamos para a aplicação do Rollbank, dar um F5 aqui para ele carregar novamente e, portanto, com isso o onInit é executado, é feito um promise que acessa o db.json, pega o saldo e atribui ao usuário, ok? Então, basicamente, foi aqui a implementação dos promises com HTTP. Então, vamos para o VS Code ver, de fato, como isto foi implementado. Então, aqui estão abertos os arquivos usados nessa implementação. Vamos começar pelo app model, onde há o registro do módulo HTTP Client Model, que é do pacote Common HTTP. Então, basicamente, é isso que foi feito aqui. Aqui foram utilizados alguns services. O service de depósito, que vai conter a lógica de negócio do componente de depósito. Temos o User Promise, que vai realizar requisições assíncronas ao JSON Server com promises, ok? Para pegar valores referentes ao usuário ou postar valores. Temos o Transaction Promise, que contém as requisições HTTP para o modelo de transações, tá? Para persistir transações, buscar transações. Então, há um promise para cada entidade da camada de modelo, beleza?
Então notem que todos estes três services foram declarados no módulo root, usando a propriedade provided_in. Então isso acontece com o user promise e também com o transaction promise service. Então o deposit.service ele faz uso destes outros dois para que estes façam requisições HTTP. Então o deposit.service basicamente ele tem aqui a referência ao user, né? Esse user WS de Web Storage, refere-se ao usuário que está armazenado no local storage, isso mais por compatibilidade com as outras páginas, com os outros formulários que ainda fazem uso do local storage. Aqui no construtor temos a injeção de dependência do User Promise Service e do Transaction Promise Service, então é possível que um service faça uso de outros services, tá? Delegue atividades para outros services. Ok? E aqui já no construtor foi carregado do local storage o usuário para setar aqui no user WS. Ótimo? Depois temos o método do, e este método do foi chamado pelo deposit.component, onde ele passa o valor a ser depositado e também o username, ou seja, para qual usuário este valor será depositado, que obviamente é o único usuário que nós temos, que é o Thomas.Leite, e ele recebe um promise, tá? Um promise de number, então ele fica aguardando de forma assíncrona a finalização desse promise, com sucesso ou então com falha. Então no deposit.component nós temos no construtor a injeção de dependência do deposit service e também do user promise server. E esse user promise service foi utilizado no NG onInit, basicamente para recuperar o usuário do db.json, do json.server, com a chave thomas.late. Em caso de sucesso, em caso de resolve, o then será invocado, é pego esse usuário, ok? Salvo no this.user, que está mapeado com o formulário, e também esse user é persistido no local storage para ser recuperado por este componente ou então por outros componentes da aplicação. Em caso de erro, né, caso o servidor não esteja disponível ou o usuário não esteja cadastrado no banco de dados, o promise vai enviar um reject e aqui no catch será pego o valor do local storage diretamente, supondo que ele vai existir por conta do shared initialize web storage, que sempre salva no local storage os valores para a inicialização da aplicação. Beleza? Então, prosseguindo, temos o NG onInit, temos também aqui embaixo o tratamento do onSubmit. Quando o valor é depositado pelo usuário, esse é método que é invocado, ele faz uso do deposit service, invoca o do, passando o valor de depósito e passando o username, que é thomas.late, e fica aguardando de forma assíncrona por sucesso, por erro, ou então o finally, que será executado independente de falha ou de sucesso. Ótimo, então vamos agora para o deposit.service, continuar o entendimento da implementação. Aqui foi instanciado um promise e passado a função de callback com resolve e reject. Se o valor menor que 5, é disparado uma falha, um reject, com esta frase a ser apresentada em cima do formulário. Aqui estão os cálculos realizados pelo service para depósito, calculando as taxas e os custos, persistindo aqui o custo no local storage. Então chega no cadastro da transação no JSON Server, utilizando aqui o User Promise Service, que vai fazer uma busca pelo nome do usuário para ver se ele existe, se ele está cadastrado. Em caso de sucesso, ele vai entrar aqui no then, e aqui, em caso de sucesso, ele atualiza o saldo, ele instancia uma transação, tá? Atualiza também o local storage, que é o user WS, salva ele no local storage também, e mais no final ele faz a chamada do user promise e do transaction promise para atualizar via patch, né, o saldo deste usuário e também persistir essa transação, essa nova transação de depósito. E aqui foi usado o promise pontual para disparar essas duas promises e esperar o resultado. Nesse caso, as duas operações serão retornadas com sucesso, mas caso haja falhas, também é possível pegar essas falhas via promiseal. Então, nesse caso, houve o sucesso, este resolve referente a esta função de callback, foi disparada para o formulário, informando realmente o valor do depósito. Caso tivesse dado algum erro em alguma dessas promises, essa função de callback do catch seria chamado e, portanto, o reject seria invocado, enviando essa frase para o deposit component.
beleza? Então, basicamente é isso no do. Então, este deposit service faz uso de outros dois services para solicitar o envio de dados via HTTP, ok? Aqui está a chamada do PET e aqui está a chamada do SAVE e vamos ver como eles foram implementados. Então, abrindo o User Promise Service, basicamente aqui ele declara as rotas em inglês, essa URL PT é em português, que tem a ver com o routes.json. Temos um objeto HTTP Options, que é usado para enviar algumas configurações particulares, principalmente quando é um post, quando é um put, PET. Aqui está informando que o dado a ser enviado é do tipo JSON, ok? E no construtor temos a injeção de dependência do HTTP Client, que é um service, tá? Da classe HTTP Client, que está no módulo HTTP Client Module deste pacote Common HTTP. E depois temos alguns métodos implementados, todos eles retornam promise, tá? Promise, esse é o retorno para os components, ok? Este get by username, então ele recebe o username, que é um string, faz uso aqui do HTTP client, chamou get, que vai retornar um vetor de usuários, passa aqui, portanto, a rota via string template, e o HTTP client, ele retorna um observable. Então veja que o retorno do método get ou do post é um observable. E a gente faz uso aqui do toPromise para converter esse observable para promise. Mas a boa prática para fazer requisições HTTP em Angular é usando observables, ok? Então para todos eles foi usado aqui o toPromise. Notem que no post foi passado a rota, foi passado o body, seja o conteúdo a ser enviado, o JSON aqui basicamente com stringify, e também o HTTP options informando que o dado a ser passado é um JSON, não é um texto, não é um HTML. Temos o PET, que é usado para atualizar partes de um objeto, e temos aqui o update, que é usado com o put para atualizar todo o objeto, beleza? E o outro service é basicamente a mesma coisa, tá? Só muda aqui a URL. Temos o HTTP Options, temos o GetById, que vai usar o get com esta rota, tá? O Save, que vai usar o Post, o Patch, que vai usar o Patch, e o Update, que vai usar, então, o Put. Então, basicamente, é esta a implementação, tá? Usando Promises. Tudo começa aqui no depósito component, que faz a invocação do deposit service, e este, na sequência, faz uso de outros dois services para a atualização dos dados no JSON Server. Então é isso, pessoal, um exemplo simples de uso de promises para realizar requisições assíncronas ao back-end usando o HTTP Client do Angular, sendo que a lógica de negócio nesta implementação foram incluídas em services, sendo que o Deposit Service foi criado basicamente para atender às demandas do Deposit Component, e esses dois services foram criados basicamente para realizar requisições ao back-end para cada uma das entidades, user e transaction. Então é isso, pessoal, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.